Te contar uma história, na minha visão como especialista em relacionamento, tá? Uma história bíblica que é tão dramática, tão cheia de reviravolta que parece até novela mexicana. Eu acho que as novelas mexicanas se inspiraram em algumas histórias bíblicas. É sobre um rei, uma mulher sábia e um homem tolo. E aí nessa história fala sobre decisões no limite, emoções à flor da pele, orgulho ferido e uma sabedoria que evitou uma grande tragédia. Pois é, eu disse que parecia drama mexicano. Só que no fundo é sobre o que a gente faz quando o nosso ego é atacado e como Deus usa pessoas improváveis para nos lembrar que a gente é de verdade. Os personagens principais dessa história é Davi, Abigail e Nabal. Davi ainda não era rei. Ele estava ali no meio do deserto, fugindo de Saul com seus homens. Então, ele já tinha sido ungido, mas ele ainda estava ali no caminho do trono, né? Ele ainda não estava lá. Ou seja, ele carregava uma promessa, mas ele ainda não vivia como rei, né? Ele vivia do jeito que dá. Nabal era um homem rico, dono de terras, dono de rebanho, mas como o nome dele dizia, ele era um insensato. E ele fazia jus ao nome, arrogante, insuportável e tolo. Abigail era a esposa de Nabal, uma mulher sábia, uma mulher sensível, uma mulher com algo raro, o discernimento e tomar decisões com sabedoria no meio do estresse. Eu disse que a história parecia o drama mexicano, então escuta aí que você vai gostar. Teve um momento que tudo quase saiu ali do controle, né? Porque Davi e seus homens cuidaram dos pastores de Nabal ali no campo, protegeram e não tocaram em nada. Depois eles ficaram com fome, ficaram cansados e mandaram um recado pedindo comida e ajuda para Nabal. E sabe o que Nabal fez? Desprezou, desrespeitou e ainda debochou de Davi. Ele falou assim: quem é Davi? O filho de Jessé? Que se vire, eu não vou dar nada para esse forasteiro. Davi, Davi mandou os homens se arrumar e disse: hoje ninguém na casa de Nabal escapa. E é aqui que a Abigail entra no negócio. Ela ouviu. E aí ela entende o que está prestes a acontecer. E aí ela corre para agilizar algumas coisas. Mas ela não vai só com comida. Ela vai com uma palavra que vai curar o orgulho ferido de um rei que estava prestes a assumir o trono. Mas o que isso realmente mostrou é que Davi ele estava cansado, aquilo tinha sido injusto e Davi estava no limite. E o desrespeito de Nabal foi ali a gota d'água, sabe quando falta só uma coisinha? Só que por trás da fúria de Davi tinha um risco maior. Um homem que foi chamado por Deus, manchando ali a sua história com sangue de forma desnecessária, né? Porque muitas vezes o problema não é o que o outro faz com a gente, é o que a gente se permite fazer com a raiva que a gente sente do que o outro fez. E a Abigail, ela, enxergou isso aí. Ela olhou para Davi e disse assim, com muita sabedoria: meu senhor, não se vingue com as próprias mãos. Não manche o seu futuro com uma reação que está acontecendo agora. Você é um homem de Deus. Sua história é muito maior do que essa ofensa. Ela relembra Davi quem ele é. O tipo de rei que ele está sendo moldado para ser. Olha a sabedoria dessa mulher. E isso acontece com a gente até hoje. Tem momentos em que tudo em nós grita assim, reage! Olha a injustiça! Deixa a pessoa fazer isso com você! E aí parece que você tem que responder à altura, né? A gente se sente ali no direito de revidar, de dar o troco, de mostrar a nossa força. Só que quando a alma tá ferida, essa força vem do impulso. E o impulso costuma custar muito caro.
Abigail, ela foi tipo um freio espiritual ali, um anjo disfarçado ali para Davi. Deus usou ela para lembrar Davi do propósito. Às vezes Deus, ele manda alguém com uma palavra, com um vídeo, com uma mensagem, com uma pausa, só para impedir a gente de estragar tudo que ele ainda está fazendo, né? E outras vezes ele nos convida a ser essa pessoa. A voz calma ali no meio do caos, a ponte entre o impulso e a sabedoria, o freio no coração de quem estava prestes a perder a razão e fazer uma escolha idiota. Lembra que nem toda afronta merece resposta, que nem todo Nabal merece a sua energia. E às vezes, o maior ato de força é escolher a paz. Porque quem sabe quem é não precisa ficar provando nada para ninguém. E essa história não acaba aqui, ela é apenas um pedacinho, aconteceu muita coisa ainda. Para você ter ideia, Abigail se tornou esposa de Davi, mas isso é assunto para uma outra história. Se você quer que eu continue, deixa aqui seu comentário. Um cheiro e até o próximo vídeo.